Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, que graça o Senhor nos concede, poder nos alimentar da sua palavra. Os padres da Igreja utilizam uma metáfora muito bonita, justamente para dizer da importância da Sagrada Escritura na nossa vida. Os padres da Igreja dizem que a palavra é pão, e um pão não se come inteiro. Ele precisa ser repartido para que desta forma nos alimentemos dele. E este é um momento oportuno que o Senhor nos concede, para que juntos, como comunidade de fé, partilhemos este pão, que é a Escritura, que alimenta o nosso espírito, que nos fortalece e que nos ajuda a ser fiéis no seguimento de Jesus. Aliás, a palavra é o próprio Cristo, é Ele, a palavra que se faz carne e habita entre nós. Vamos acolher então com bastante atenção o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um de seus discípulos, André, o irmão de Simão, Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, Jesus disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho na montanha. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o trecho do Evangelho que nós escutamos hoje, ele é muito conhecido. O conhecemos como o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas cada vez que nós escutamos esse trecho do Evangelho, nós somos provocados de uma forma nova. Um novo ensinamento nos é trazido. Justamente porque a palavra não é somente letra, a palavra é espírito, fala com a nossa vida, fala com a nossa história, com a realidade que nós estamos vivendo. Por isso, permita que esta mensagem do Evangelho interfira diretamente na sua vida, provoque uma reflexão sobre o seu modo de ser e o seu modo de viver. O Evangelho começa dizendo assim: Depois disso passou Jesus para outra margem do mar da Galileia, ou Tiberíades. É importante a gente sublinhar isso porque o Evangelho faz questão de sublinhar essa necessidade sempre de passar a outra margem. O projeto de evangelização realizado por Jesus mostra esta mobilidade e, de fato, o Evangelho faz com que a Igreja coloque-se em movimento.
Não podemos permanecer quietos, acomodados. É preciso que sempre estejamos fazendo esta passagem para o outro lado da margem. Uma igreja em movimento. É o Evangelho que coloca-se em estrada. Em seguida diz, uma grande multidão o seguia porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Portanto, as multidões nutriam uma grande simpatia por Jesus, pelos seus ensinamentos e pelos seus gestos, sobretudo em favor dos doentes. Hoje nós também nos sentimos atraídos por Jesus. Vamos ao seu encontro e ele nos acolhe cheio de compaixão. Veja o sentimento de Jesus ao ver aquela grande multidão diante dele, a sua preocupação e o seu cuidado. O Evangelho diz assim, subiu então Jesus à montanha, aí sentou-se com os discípulos. Esta imagem da montanha, Jesus na montanha, remete sobretudo ao Antigo Testamento, que mostra que o monte, a montanha, não é somente um lugar geográfico, um lugar físico. A montanha é um lugar teológico, é o lugar da revelação de Deus. Assim como Moisés, sobre o monte, recebeu as tábuas da lei, Jesus também sobe ao monte justamente para renovar esta nova aliança. Senta-se, que é a postura de quem tem um ensinamento a ser dado. Assim acontece com Jesus ali. Mas o seu ensinamento não é somente palavras, o seu ensinamento é acompanhado de um gesto concreto. Por isso diz assim o Evangelho, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus, levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Felipe, onde arranjaremos pão para eles comerem? Portanto, Jesus vê diante dele uma grande multidão. Este ver de Jesus não é somente uma constatação física, é um ver mais profundo, porque Jesus vê a necessidade daquela multidão. E não somente vê e fica acomodado, ele vê e intervém, porque ele quer transformar aquela realidade. Por isso, pergunta a Filipe, onde arranjaremos pão para saciar esta multidão? Bem, a princípio, para Filipe, a solução encontrava-se no dinheiro, em comprar pão para saciar aquela multidão. Mas mesmo assim, via pouca possibilidade. Como respondeu então Filipe, diante desta interpelação de Jesus? E Jesus falou para colocá-lo à prova porque sabia o que faria. Filipe respondeu, 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Por isso, para Filipe, a solução da fome das multidões seria resolvido com o dinheiro para comprar. E mesmo assim, achava que, mesmo que tivesse uma boa quantidade de dinheiro, não seria suficiente para saciar a fome. Havia também um outro discípulo, como diz o Evangelho, André, o irmão de Simão Pedro. E para André, talvez pudesse encontrar uma alternativa em um menino que ali estava e tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas mesmo assim ele achava muito pouco para tanta gente. O pensamento de André era mesquinho e pensava que o que tinha não era suficiente para saciar a fome de quem necessitava. Contudo, para Jesus, a solução não está fora. A solução não está no dinheiro para comprar o pão. Para Jesus, a solução está na partilha do pouco. O pouco, quando partilhado, pode saciar a fome de muitos. É este o milagre da multiplicação. Então, diante disso, diz Jesus, fazei que se acomodem a multidão, e havia aí muita grama, sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente, e aí acontecem esses gestos que nos lembram muito da Eucaristia. Tomou então Jesus os pães, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Portanto, Jesus partilha o pouco que tem. E é interessante que o pouco partilhado sacia a fome de muitos. Diz assim o Evangelho, depois de Jesus dar graças e distribuir o pouco de pão e peixes partilhado. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E recolheram e encheram 12 cestos
com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados pelos que se alimentaram. É interessante esta imagem, porque Jesus, além desse gesto da partilha, da multiplicação dos pães, Jesus ensina os seus discípulos a não permitir o desperdício. Recolhei para que nada se perca. Pensemos um pouco se em nossa casa também não há desperdício. Por causa do desperdício, também há fome no mundo. Talvez se não houvesse o desperdício, não haveria quem não tivesse o pão para saciar a sua fome. Deixemo-nos ser interpelados por esta mensagem do Evangelho que hoje nós acolhemos. Meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes nós temos o coração estreito, mesquinho, como os discípulos de Jesus, que pensavam que o que tinham era pouco para saciar a fome da multidão. Mas Jesus ensina a pensar com largueza. O pouco, quando partilhado, se torna muito. Coloquemo-nos diante do Pai Eterno com o desejo de que sejamos tocados pela mensagem deste Evangelho e sejamos mais solidários na partilha, como nos ensina Jesus. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de ternura, Deus de bondade, te pedimos no dia de hoje que tenhamos um coração mais largo, aberto e solidário, sobretudo pela nossa participação na Eucaristia, que cresçamos na capacidade de partilhar o pouco que temos. Ajuda-nos também, Pai Eterno, a evitar todo tipo de desperdício que pode causar na mesa de tantas pessoas a fome por não ter o pão para se alimentar. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.